Você luta para sobreviver em um inverno nuclear, e apesar de todas as dificuldades, um homem aparece convidando sua vila inteira para uma peça, onde será servido um grande banquete para todos os presentes. Porém, ao entrar no hotel onde essa peça irá acontecer, pessoas começam a desaparecer, inclusive sua filha. O que você faria? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Leonora e Jacob tentando encontrar sua filha em uma grande mansão, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar Cadáver. Começamos acompanhando várias crianças correndo em um corredor vermelho. Elas descem uma grande escadaria e vão até uma sala onde haviam várias pilhas de roupas. Elas se juntam a outras crianças e começam a vestir algumas das peças que acham por ali. Uma delas pega uma camisa, porém atira e joga no chão. Vemos então que a camisa está manchada do que parecia ser sangue. Passamos para uma vista de uma cidade na Noruega, onde vemos tudo destruído, prédios ruindo e ruas quase desertas. No meio disso tudo, uma família corre pela rua junto a um outro homem, que rapidamente tem seus pertences roubados. A família entra em uma casa aparentemente abandonada. A filha do casal, Alice, decide subir as escadas e explorar a casa enquanto a família trancava a porta. Ela escuta ruídos que se assemelham a alguém engasgando vindos de uma porta entreaberta. Em frente à porta, a menina vê um coelho de pelúcia e decide pegá-lo. Seu pai Jacob a agarra e puxa para trás pedindo para que se afaste, pois eles têm que ficar juntos. Então Leonora, a mãe de Alice, se aproxima da porta para ver o que estava acontecendo, e se depara com um casal que decidiu partir daquele mundo. Após isso, vemos vários jornais que nos explicam um pouco sobre o que aconteceu. Aparentemente, várias explosões nucleares começaram a ocorrer, e ninguém sabe dizer se foi um bombardeio, um acidente ou uma declaração de guerra. Ok, não sabemos exatamente onde essas bombas caíram, mas obviamente essa família está vivendo em um inverno nuclear, o que pode ser um dos ambientes mais difíceis de sobreviver, pois uma guerra nuclear acabaria com o mundo como conhecemos, criando nuvens de poeira e cinzas que iriam bloquear quase 100% dos raios solares por anos, e isso consequentemente faria a temperatura global descer drasticamente. A primeira coisa que essa família deveria se preocupar quando esses eventos aconteceram seria em reforçar a sua casa contra temperaturas baixas, mas como eles moram na Noruega, as casas provavelmente já devem ser bem isoladas, então a preocupação principal aqui seria em conseguir água e comida, juntando o máximo possível desses itens. Logo que soubesse da notícia, o casal já deveria estar estocando mantimentos em casa, pois não demora muito tempo para o caos tomar conta e as pessoas ficarem desesperadas saqueando estabelecimentos para conseguirem mantimentos. Dessa forma, manter a sua casa segura seria primordial aqui, reforçando as janelas com tábuas para evitar que qualquer um tente entrar lá para roubar suas coisas. Além disso, caso eles estivessem próximos de alguma área com radiação, tabletes de iodo são necessários para tentar evitar que a radiação gere alguma complicação para a família. E se a família realmente estivesse próxima de um local com possível radiação, eu cogitaria seriamente me mudar dali para um lugar mais afastado, pois doses elevadas de iodo podem ser perigosas. Naquela noite, Léo desperta assustada e vai até o quarto em que sua filha estava. Lá ela baixa as cobertas e percebe que sua filha havia sumido. Ela começa a gritar, então desperta do pesadelo. A mulher vai novamente até o quarto, mas antes que se aproxime da cama, a menina baixa as cobertas e diz que estava ouvindo os monstros novamente, e pede que sua mãe os espante. A mesma faz uma cena afugentando as criaturas imaginárias e se senta na cama da garota, dizendo que é tudo imaginação, e Alice pergunta se poderia desligar a sua imaginação. A mulher responde que não, e que a menina não deveria querer desligar isso, pois era uma das coisas mais importantes que ela tinha, mas que poderia aprender a usar corretamente. A mulher fala que quando atuava, usava sua imaginação. A garotinha pergunta se isso não a assusta e a mesma diz que sim, mas que a única forma de superar os medos é os enfrentando. A conversa é interrompida por batidas na porta, que são seguidas de gritos desesperados de homens implorando que abrissem. A menina se assusta e, para acalmá-la, Leonora se deita junto a ela e começa a cantarolar uma canção. Esses invasores não estão muito afim de entrar, pois as janelas da casa não estão protegidas com madeiras. Leonora e Jacob deveriam colocar algum tipo de aviso nas portas, como sinos ou armadilhas para saber se alguém entrou no local durante a noite, e deixar avisado para Alice que ela não podia sair do quarto durante a noite, pois eles viviam em um mundo diferente agora. Mais tarde, a vemos deitada com seu marido. Jacob diz que estava cansado e que não poderiam fazer mais isso. A mulher fala que tudo o que precisavam era aguentar, e o mesmo diz que eles já estavam aguentando há muito tempo e que não tinham mais nada. Léo responde que eles têm uns aos outros. Leonora comenta que tudo dará certo. O homem pergunta como ela tinha tanta certeza, e a mesma diz que tem que ter. E nos é mostrado um quadro onde vemos que Leonora era uma atriz profissional, tendo até a sua própria peça. Na manhã seguinte, vemos um carro todo luminoso chegando ao vilarejo. A família está na mesa comendo quando escuta um homem gritar, anunciando uma peça de um tal de Matias Vinterberg, e que lá serviriam uma deliciosa refeição. Sem pensar, Leonora pega seu casaco e sai para checar. Ela se aproxima do senhor e pergunta da peça. O velho diz que um pouco de distração não faria mal àquela vidinha que eles estavam tendo. A mulher então questiona sobre a comida, e o senhor diz que Matias é um homem muito gentil, e que realmente deseja ajudar. Então ela indaga quanto seria o ingresso, e o homem apenas pergunta quanto ela tem. Geralmente, quando alguém responde dessa maneira, significa encrenca. Ou esse cara está roubando as pessoas com uma oferta falsa, ou ele está juntando pessoas para algum tipo de culto do fim dos dias ou armadilha. E não importa quanto elas tenham em dinheiro, pois vão pagar de outra
forma. De volta a casa, Leonora se senta com seu marido para convencê-lo a levar a menina para a peça. O mesmo diz que não quer ir, pois é no mínimo suspeito que nesses tempos alguém do nada decide fazer uma festa e não apenas isso, mas dar um jantar em meio a uma escassez de alimento nunca vista antes. A mulher diz para ele ter fé que as coisas iriam melhorar, e o lembra de como os dois se perdiam em seus sonhos antigamente. Jacob diz que até esqueciam de jantar, e a mulher diz que adoraria esquecer de comer agora. Ela então vê Alice cantando sentada na sala, e diz ao marido que os dois deveriam dar ao menos uma noite feliz para a menina, e que eles não tinham mais nada a perder. A família então se arruma e vai em direção ao evento. Bom, mesmo que a situação deles esteja ruim, eles ainda têm muito a perder. Dentro da mansão eles não têm ideia do que pode acontecer. Então Martin poderia estar planejando qualquer coisa em vez de uma peça. Só para garantir que eu não seria pego desprevenido lá dentro, eu levaria uma faca ou algo que pudesse ser usado como arma para me defender caso precisasse. Em relação à comida, novamente, se eles não estiverem próximo ao raio da explosão, ainda teriam animais para caçar por ali. Porém, dependendo de quanto tempo faz que esse apocalipse começou, a vida selvagem pode ter diminuído drasticamente por causa das nuvens de poeira que bloqueiam a luz solar. E o ciclo da vida animal depende do sol para existir. A solução para conseguir alimento a longo prazo seria se mudar para um lugar mais remoto e começar a cultivar cogumelos, já que eles não precisam de luz solar em seu processo de crescimento. Porém, isso é algo que necessita ser feito de imediato, assim que o inverno nuclear começasse, pois leva um certo tempo para os cogumelos crescerem, dependendo muito da espécie que você vai cultivar. Então seria necessário ter uma fonte de comida que durasse até você poder sobreviver dos cogumelos. Só que apenas essa dieta não vai te manter por muito tempo, e com certeza você precisará caçar alguns insetos que possuem grandes chances de sobreviver a um ataque nuclear, como escorpiões e baratas. E caso você não saiba como preparar um churrasquinho de escorpião, recomendo assistir o vídeo de Deserto dos Mortos aqui no canal. Chegando na mansão, eles são barrados pelo senhor que vendia os ingressos, dizendo que Alice não podia entrar pois não é uma peça para crianças. Mas Matias, o anfitrião, diz ao senhor que os deixe passar, pois os tempos que vivem são muito piores que qualquer peça que ele pudera criar. A família entra no hotel e se surpreende pois o tempo e a guerra não parecem ter afetado o lugar. As paredes, cortinas e carpetes estão intactos e arrumados. Eles são guiados até sua mesa, onde é servida a refeição. O fato dessa mansão ser o único lugar com energia em toda a cidade é no mínimo estranho. Independente do método que está sendo usado para conseguir essa energia, precisaria de toneladas de combustível para manter uma mansão desse tamanho funcionando, o que logo de cara me deixaria com suspeitas de entrar aí. Eu não sei se o jantar grátis vale a minha vida. Após comer, Léo conversa com outra família que estava ali. Las pergunta aos dois se já vieram no hotel, e os mesmos respondem que não. Leonora então pergunta a Katrina sobre a menininha que estava com o casal Suzanne, e se Matias havia aberto uma exceção para eles também, mas os dois não sabem responder. Além disso, Léo repara nos brincos de Katrina, que parecem ser caros demais para alguém que está indo comer um jantar grátis. Isso é estranho, pois a maioria das pessoas que foram comer estavam mal vestidas, e devem ter dado seus pertences valiosos como pagamento para assistir a peça. A conversa é interrompida pelo anfitrião que sobe ao palco. O homem questiona todos sobre o que lhes fazia humanos e o que separava dos animais: amor, tristeza, esperança, raiva ou expectativas, dizendo que sobreviver não é o bastante, e que os humanos têm que sentir, e que a peça não seria feita no palco, e sim em todo o hotel, que aconteceriam eventos por todo o local e os espectadores poderiam seguir ou acompanhar os que quisessem. Ele diz que tudo o que acontecer é encenado e faz parte da peça. Por fim, Matias distribui máscaras para todos, e diz que é proibido que atirem, pois ela diferenciaria os atores da plateia. Nesse momento, Raquel entra na sala e vai direto a uma das mesas. Ela começa a gritar com seu marido. O mesmo diz que o aniversário de sua filha deveria ser sobre ela pelo menos uma vez. A mulher o chama de bêbado, e diz que o homem enche a cara o dia todo e ainda quer lhe dar uma lição. Nesse momento, os dois vão cada um para uma direção diferente. Leonora pergunta a sua filha qual dos dois a garota gostaria de seguir, mas ela se espanta pois Suzanne aparece de máscara em sua frente, e Léo pensa ter perdido Alice novamente. Mas a garota aparece e responde que queria seguir Raquel. Depois desse susto e já ter perdido a menina dentro daquela casa pequena anteriormente, eu definitivamente não largaria a mão dessa menina pela mansão. A família segue a mulher pelas escadas, onde um homem grita pelo nome de Sofia, e abraça uma mulher na escada dizendo que achava que nunca mais a veria. Eles passam por uma cozinha que parece estar bem abastecida, e seguem por um corredor onde ao que parece cada porta seria uma peça, um evento diferente. De brigas a relaxadas, várias coisas acontecem pelas portas. Ao encontrar Raquel no escritório de Matias, a ouvimos gritar que ele não escuta. O anfitrião diz que ela abandonou a família e pergunta por que dela ter voltado. A mesma diz que foi para lembrá-lo do que tiveram. Ele então se levanta, puxa a aliança do dedo e joga na mesa, dizendo que o que os dois tinham morreu. A mulher sai da sala e a família a segue. No corredor, o homem do início aparece e diz que o quarto da mulher estava pronto, o 405. Ela segue em direção ao quarto e é seguida por Alice, mas ela simplesmente desaparece ao longo do corredor. Em seguida, uma mulher aparece gritando e correndo, assustando Alice. Então todos tiram as máscaras e dizem que ficará tudo bem, e perguntam se ela queria ir embora. A mesma diz que não. O pai então sugere que procurem Raquel no quarto dela, enquanto Léo fica observando um quadro bizarro no corredor. Ok, eles já conseguiram o mais importante, que é comer. Como é
essa peça está parecendo ser um pouco extravagante demais pro meu gosto, além da decoração da mansão que provavelmente faz alguma referência sobre presa e predador, eu já estaria considerando vazar dali o mais rápido que pudesse. Se possível, passando na cozinha e pegando alguma coisa para beliscar mais tarde. Ficar andando por corredores procurando pessoas que desapareceram não me parece uma atividade muito legal para fazer no meio de um apocalipse nuclear. Se bem que após a Terra ser dizimada por bombas nucleares, não deve restar muita coisa legal para se fazer. Subindo pelas escadas, Jacob estranha o fato de ninguém mais estar nos corredores, mas Leonora diz que devem estar seguindo os atores. A menina vê uma sombra subindo a escada correndo e pensa ser Raquel. Assim ela começa a correr atrás do vulto, indo parar no último andar. Seu pai remove novamente a máscara e pede à menina que não corra, e a mesma responde que apenas estava procurando Raquel. Leonora para seu marido e diz para a menina procurar pela mulher. Ela vira-se para Jacob e diz para ele se acalmar e deixar a menina curtir uma noite, que o ambiente era seguro e que não precisava assustar a garota só porque ele estava preocupado. Eu não sei exatamente de onde ela tirou que o ambiente é seguro, com tudo que ela viu nos corredores abaixo e aquela mulher correndo desesperada anteriormente, mesmo que seja tudo uma encenação, isso deixaria as pessoas com uma certa relutância em prosseguir. Mas assim que o casal se vira, percebe que Alice havia sumido. Eles largam as máscaras no chão e correm para o corredor até a última porta, onde escutam um grito da menina. O pai então arromba a porta, mas não vê ninguém ali. O homem entra em desespero e diz que sabia que algo naquele lugar parecia errado. Ficar andando no escuro assim pode acabar fazendo você cair em uma armadilha ou acabar se machucando. O casal deveria procurar uma daquelas velas para iluminar o caminho e ver por onde estava andando. E também para procurar se não existia nenhuma passagem secreta nos quartos. Afinal, essas mansões gigantescas sempre tem algo assim. Os dois começam a procurar a menina andando pelos corredores, quando escutam os gritos de Katrina, que diz desesperada que Lars e Suzanne também haviam sumido. Leonora diz que a garota deve ter passado por eles e ninguém viu. Os três então descem até o quarto andar. Ao entrarem no quarto de Raquel, não encontram ninguém, apenas janelas com barras, o que indica que alguém está querendo mantê-los ali dentro. Depois de ver essas barras na janela, eu já estaria procurando qualquer item que pudesse usar como arma, como abajures, pedaços de madeiras e atiçadores de brasa. Garanto que deve ter uma lareira em algum canto nesse hotel gigante. Katrina vai a outro cômodo checar, porém ouvimos gritos e um barulho ao fundo, então ela também desaparece. Ao entrar no quarto, Leonora vê uma pintura na parede e a estranha. Quando se aproxima, ela encara o olho da figura e o vê piscar. Nesse momento ela cai para trás com um susto. Jacob vem ajudá-la e não encontra nada na pintura. Léo também encontra o brinco de Katrina e depois os dois decidem sair de lá. Nas escadas, eles se deparam com um homem. O casal pede ajuda, mas o cara pergunta se eles são atores ou espectadores e pede para ver as máscaras. Quando eles dizem que jogaram fora, ele apenas os ignora e segue seu caminho. O fato desse cara ter questionado isso significa que os atores devem estar fazendo alguma coisa com os espectadores, e pelo desespero do cara não me parece ser algo bom. Andando perdidos pelos corredores, acabam por ouvir um homem murmurando. Eles seguem os sons e veem um homem em frente a um espelho, e o ouvem dizer que ele o pegou e o transformou em algo que não queria imaginar. Ele se vira com uma navalha na mão e diz para o casal que não confia em ninguém e corta o pescoço com a lâmina. Desesperada, Leonora se senta no chão e começa a chorar. E antes de sair do quarto, eu definitivamente pegaria aquela navalha e esticaria se esse cara realmente estava morto, para saber se isso faz parte da peça ou não. Porém, eles saem apavorados do quarto e encontram Raquel, que pergunta se os dois são novos. Dá uma bronca em Hans, mandando ele sair do papel, e diz para eles irem até o saguão, pois estaria tendo uma reunião lá. Ao continuar pelos corredores da gigante mansão, o casal vê no chão o coelho de Alice. Eles o pegam e veem que tem sangue nele. Logo, os dois escutam alguém no quarto, que estava entupido de roupas. O choro persiste e de trás de um dos montes sai Lars. O homem pergunta aos dois se viram Katrina e Suzanne. Lars encontra uma bolsa de sangue no chão e Jacob bota um pouco na boca, e diz a Leonora que é doce e que era falso. Eu não sei se essa é a melhor forma para testar se o sangue é falso. Vai que esse negócio está contaminado com alguma doença. Acredito que pelo cheiro já daria para saber se é real ou falso. Enquanto isso, Léo, que estava segurando um vestido semelhante ao que a sua filha usava, o solta e diz que estaria tendo uma reunião no salão e que eles deveriam ir olhar. Bom, o fato de Lars casualmente encontrar uma bolsa de sangue levantaria algum tipo de suspeita. Se ele realmente estivesse procurando pela esposa e filha, ele já teria visto essa bolsa antes. E esses amontoados de roupas só indicam que as chances de pessoas estarem sendo finalizadas nessa mansão são bem altas. O maior problema aqui é encontrar a garota. Se esses dois não deixassem ela andando por uma mansão gigantesca sozinha, a chance dela se perder diminuiria bastante. E dessa forma, assim que eles começassem a reparar que algo errado estava acontecendo ali, era só sair pela porta da frente o mais rápido possível. Caso as portas estivessem trancadas, era só quebrar alguma janela. A probabilidade das janelas inferiores estarem com barra seria mínima, pois Martin não iria querer assustar os espectadores logo na entrada. No salão, eles veem vários dos atores prostrados, e Matias começa a pôr a mão na cabeça de cada um, dizendo que eles são uma família, e para que eles confiem uns nos outros, que todos sabem o que eles têm feito no lugar, e que caso não ficassem juntos, iriam morrer. Ao redor, vários homens com máscaras cirúrgicas e aventais de açougueiros estão pegando tudo que estava no chão, como roupas e pertences. Leonora pergunta como saberão se aquilo é ou não encenação,
e Lars diz que eles podem seguir os homens de branco. Eles fazem isso e encontram um corredor com vários homens indo e voltando com os carrinhos cheios e vazios, e jogando as roupas por uma porta de elevador. No caminho, Léo vê um dos homens entrando por uma parede e comenta para Jacob e Lars que prontamente vão checar o quadro, mas não encontram nada. Porém, eles fizeram isso da maneira errada, pois se o cara realmente entrou por uma parede falsa, ele não teria tempo de tirar o quadro e colocá-lo novamente. Então teria algum tipo de dispositivo ali para abrir a porta. Continuando até a cozinha, vemos os homens de branco colocando várias roupas em um elevador e descendo-as. Eles seguem caminho, chegando em uma sala que funciona como uma espécie de caldeira, onde os homens queimam várias roupas. Percebendo o que está acontecendo, Jacob entra em pânico. Leonora diz para ter calma e achar os outros, pois Alice deve estar com eles. O homem diz que os outros estão naquela fornalha, e que a culpa disso tudo era dela, pois ela os teria levado para lá. Ok, não precisa juntar muita coisa para entender que o pessoal da mansão está tocando um abatedouro humano clandestino no meio do apocalipse. Eles têm dezenas de roupas que estão sendo queimadas e pessoas que estão desaparecendo. Provavelmente aquela refeição de antes deveria ter um gosto, digamos que meio diferente. Então o trio é surpreendido por Hans, o homem que vimos antes com a navalha, que agora coloca uma faca no pescoço de Jacob. Leonora olha para baixo e vê que o mesmo tinha enfiado sob a pele um daqueles sacos de sangue falso. Hans fala que eles deveriam ir com ele e que era uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, Lars sai de fininho, mas Jacob o segura e pede para que ela ache a filha dos dois. A mulher corre em direção a uma das portas, mas é impedida por um dos homens de branco. Ela dá meia volta e usa o elevador de carga para ir à cozinha. Chegando lá, Léo sai correndo e derruba um pedaço de carne e percebe que o objeto é de plástico. Olhando em volta, ela percebe que tudo ali na cozinha é falso. Ela corre até um quarto e se esconde no armário. Logo em seguida, Hans entra procurando pela moça. Nesse momento, a mulher vê vários jornais que falam sobre a filha de um diretor famoso que havia morrido em um incêndio, e que esse diretor comprou o hotel onde ela tinha falecido. Hans vai até o armário, e antes que pudesse abrir a porta, Raquel o chama dizendo que Matias estava começando um ensaio. Saindo do armário, Leonora vê a carta de Raquel para Matias e a abre. Dentro vemos a foto dele com a sua falecida filha, e podemos perceber que é uma semelhança inacreditável entre a menina e Alice. Leonora segue até o tal ensaio, e vê Matias falando aos atores que talvez eles conheçam alguém da plateia, mas que graças às máscaras seria mais fácil, pois não saberiam quem é quem, e que o dever deles é criar um personagem tão bom que alguém queira segui-los, e que caso não deem conta, devem guiá-los a alguém com mais experiência. Matias vira sua atenção para Raquel e comenta que quer algo mais emotivo desta vez, mas a mesma diz que era o que estava fazendo, e o que ele quer é sua esposa de volta, e isso ela não consegue fazer. O homem se zanga e diz que fez muito por ela, e que caso ela não fizesse o melhor, a deixaria passar frio e fome novamente. Vemos então Katrina entrando na sala e dizendo que puxaram a alavanca errada e por isso ela perdeu seu brinco, e sai por outra porta furiosa. Leonora a segue e é avistada por Matias, e digamos que os dotes furtivos da Léo não são dos melhores, pois ela foi embora praticamente em pé, sendo que agora ela deveria estar se movimentando pelas sombras usando-as a seu favor, para não ser perseguida novamente. Subindo pelas escadas vermelhas, a mulher segue Raquel e Katrina. No meio disso, Léo começa a ter visões da sua filha chamando por ela. Ao se recuperar, continua atrás das moças pelos corredores vermelhos. Katrina então pede a um dos homens de branco que a deixe entrar nos túneis para procurar o seu brinco, e o homem lhe responde que os túneis são proibidos para os atores, segundo ordens de Matias. A Katrina questiona o que eles estão fazendo lá embaixo e o homem apenas repete a frase anterior, fazendo com que a mulher vá embora. Leonora observa tudo isso e escuta novamente o velho dando boas-vindas à nova plateia, indicando que o show acabou de recomeçar. Ela volta até o quarto com um quadro de cabra e, passando a mão na pintura, acha um botão escondido, que ao ser pressionado joga a mulher em um túnel iluminado unicamente por uma luz vermelha. Ela vê um dos homens de branco descendo por um alçapão e vê que as escadas davam exatamente no quarto em que sua filha desapareceu. Léo avista alguns fios de cabelo loiro e segue o corredor à procura da menina. Ela desce para outro corredor, onde vê Katrina explicando a uma senhora que ela deve empurrar as pessoas no buraco, que sempre haveria alguém para cuidar delas. Seguindo o funcionário, ela encontra o quadro com um buraco no olho de antes e avista uma luz branca seguida de gritos ao fundo do corredor. Léo espia por uma cortina e vê que os homens de branco são os açougueiros do lugar. Vemos corpos e sangue por toda parte, exatamente a imagem do abatedouro que eu mencionei antes. Só que no momento que Léo vai fugir, Lars aparece, a nocauteando. Quando acorda, Leonora percebe que está içada em um gancho de ponta cabeça. Vendo Lars à frente, preparando-se para finalizá-la. Matias puxa um banco e senta para conversar com a moça, e faz uma proposta. Ele pede que Léo se junte a eles, pois além de ser a pessoa que mais sobreviveu no local, ele ficou sabendo que ela era uma bela atriz. Leonora se recusa e pede para ir embora. O homem lhe pergunta para onde, e diz que se ela saísse morreria de fome. A mulher diz que queria ir para junto de sua família, e Matias responde que eles estão ali, e que seu marido entendeu. Então ele tira o vestido de Alice cheio de sangue do seu paletó, e pede desculpa, mandando Lars finalizar o trabalho e se retirando em seguida. Logo, Jacob aparece, e pede para Lars deixar que ele tente convencê-la a ficar, e começa a falar que os dois morreriam de fome fora do hotel, que não teriam nada, que isso era a única coisa que os dois poderiam fazer um pelo outro. Leonora se recusa a machucar pessoas e diz que não fará parte
parte disso. Jacob pede o bisturi que Lars estava segurando e posiciona no pescoço de sua esposa, dizendo que eles precisavam de uma prova de lealdade. A mulher começa a chorar e se desculpar. Então Jacob vira e dá um golpe que derruba Lars. Ele solta sua mulher, mas é atingido na barriga pelo homem. A mulher se solta das cordas e começa a se esgueirar entre os corpos pendurados, mas acaba sendo prensada na parede pelo homem. Quando ele iria acertar o golpe, Leonora o empurra em um dos ganchos empalando o cara. Ela corre até o corpo de seu marido e pede desculpas, e o homem questiona o porquê que tinha que ser a filha deles, morrendo no colo de sua esposa. Ainda com esperança, a mulher prova o sangue do vestido atestando que o mesmo é falso. Ela rouba uma das máscaras e sai do túnel para se misturar com a nova plateia que estava chegando. A morte de Jacob poderia ter sido facilmente evitada. Quando ele atacou Lars, ele deveria ter aproveitado para finalizar o cara com a faca, em vez de cortar a corda primeiro, já que ele estava no chão desnorteado. Dessa maneira, ele não seria atacado fatalmente por Lars logo após soltar Leo. E por fim, Leonora deveria ter pego uma faca além da máscara para se juntar à plateia. Passamos novamente por todos os acontecimentos da peça e vemos como as armadilhas funcionam. Leo sai do subsolo e começa a seguir Matias, mas acaba vendo Katrina no caminho e se escondendo. Antes que pudesse chegar às escadas, a mulher é atacada novamente por Hans, que a derruba e lhe dá um mata-leão. Ao ver o quadro na parede se mover, a moça pega sua máscara que havia caído no chão e coloca no homem. O açougueiro que saía da parede então finaliza Hans e puxa o corpo para dentro da pintura. Logo, Leo desce as escadas e confronta Matias, que estava em meio a uma multidão. O homem diz que fica feliz em vê-la. Leonora grita que o sangue era falso, e caso ele não dissesse onde está Alice, ela iria mostrar a todos o que eles fazem ali. O homem fica surpreso em saber que ela escapou, mas se mantém calado. A mulher então se vira à plateia e diz que Matias era um assassino, que matava a plateia e depois servia como refeição. O mesmo percebe que a plateia acha que era uma encenação e começa a rir. Ele se levanta e diz que tinha dado a ela uma escolha, e se ela houvesse entendido que a sobrevivência mais importante de tudo, estaria agora com sua família. Leonora então começa a atuar e diz que era mãe de Alice e que faria de tudo para protegê-la, saindo em direção aos corredores, puxando toda a plateia que achava que era apenas mais uma das tramas. Percebendo isso, Matias entra em pânico e pede para que os atores a parem, mas eles não conseguem passar pela densa multidão de pessoas. Ela abre uma das passagens ao subterrâneo e leva a plateia até o açougue do hotel. Ao ver aquilo, a plateia se divide. Alguns fogem, enquanto outros começam a caçar e bater nos funcionários. Os atores se reúnem junto a Leonora no saguão e dizem que se soubessem da procedência da comida teriam preferido morrer. No meio disso, Raquel aparece e perfura a barriga de Matias. Ele se ajoelha no chão e Léo pergunta o porquê de ter pego a Alice. O homem diz que era porque ela lhe lembrava sua filha. Léo fala que não era real e Matias fala que agora ela também estava sozinha. Então o homem é carregado pelos atores, gritando várias vezes que sem ele todos iriam morrer de fome, mas os mesmos o penduram nos ganchos do açougue. Destruída pela resposta que obteve, Leonora começa a chorar quando escuta a Alice chamando pelo seu nome e vê a garotinha descendo a escada. A mulher pensa ser mais uma alucinação e pede para que a deixe em paz. Ao ver que sua filha não sumia, ela a abraça e diz que pensava que a garota estivesse morta. A menininha responde que não e que Matias a tinha pedido que participasse da peça. As duas então saem dali e andam pelas ruas da cidade cheias de cadáveres no chão. Leonora para e olha para a mansão mais uma vez, suspirando e talvez pensando se tomou a decisão correta. Fala galera, esse foi como derrotar Cadáver. O que vocês acharam? Bom, eu acho que após o Matias ter sido finalizado, ela poderia ter ficado lá na mansão com as demais pessoas, montando um plano para sobreviver no lugar. Afinal, a mansão poderia abrigar muita gente e era bem equipada, além de ter a fornalha para sustentar a energia do local. Provavelmente eles só teriam que refazer uma reeducação alimentar no pessoal que morava lá. E vocês, pessoal, teriam outras ideias para sobreviver a Cadáver? Ou aceitariam a proposta de Matias e ficariam no hotel? Me contem nos comentários. E se você fosse levado contra sua vontade para um lugar onde milionários iriam te caçar impiedosamente, o que você faria? Você conseguiria escapar dessa situação? Quer conferir como derrotar a caçada? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se alguém te convidar para um jantar luxuoso durante um apocalipse, pode ter certeza que tem problema aí.